Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Carlos, Dani, a todos que estiverem entrando agora. Muito boa noite. Mais uma sexta-feira que nós vamos estudar um pouco com Joana de Ângeles. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao Senhor Jesus, nosso Mestre amado, que abençoe cada um de nós, encarnados e aos desencarnados, com suas bênçãos divinas, sentimos-nos totalmente amparados, fortificados. Que essas bênçãos sejam derramadas nesse momento por todos aqueles que estão aqui na nossa rádio, que essas bênçãos sejam derramadas sob a direção da nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, para que possamos continuar o trabalho de divulgação da nossa querida doutrina espírita. Oi, Ritinha, boa noite, querida. E assim, vamos dar início ao nosso estudo, nosso bate-papo, né? Eu digo que é um bate-papo, uma troca de conhecimentos, de conversas, onde nós vamos falar hoje sobre um tema que está vigorando, está infelizmente na moda, não é? Que é ante a violência. Oi, Kleber, tudo bem, querido? Saudade, hein? Fevereiro vamos começar, Joana. Então, esse texto, ante a violência, a Joana faz um diagnóstico corajoso, ela não mascara a realidade aqui, ela liga a ferida social à ferida da alma. Então, a gente vai analisar os pontos principais, onde a gente vai unir a história, a visão espiritual e o caminho para a paz com Jesus. Bom, então nós vamos, se a gente vai fazer essa ligação da história, nós vamos falar dessa herança antropológica, que é o passado em nós. Porque a Joana, ela começa explicando que a violência, veja bem, é uma herança antropológica, sócio não, antropológica. E dentro desse contexto histórico, durante milênios, para sobrevivermos no mundo primitivo, que nós, humanos, precisamos fazer, né? Precisamos do instinto de agressão para caçar e não ser caçado. Tudo bem, era a briga da sobrevivência. Bom, não posso ler agora, Carlos, tu tira toda a minha atenção. Então, era um mecanismo de autodefesa. Eu saio da minha caverna, dou de cara com aquele bicho enorme, com aquela boca gigantesca. Então, é caçar e ser caçado. Então, eu tinha que me defender, a gente ia autodefesa, a gente ia
né? E tentava combater esses agressores. E hoje? Como é que é o problema de hoje? O espírito evoluiu em intelecto. Mas ainda ele carrega esse chip da agressividade. E a Joana, ela ressalta que hoje nós agredimos por antecipação, antes mesmo, veja bem, antes mesmo de haver um perigo real. O homem moderno já usa, usando ferramentas de pedra, que é a violência, em uma era que pede o coração. E nós só não podemos ligar o computador, um rádio, a televisão, nada, sem ouvir milhares e milhares de notícias justamente sobre a questão da violência, onde é um tempo onde precisamos pedir com o coração. E aí a injustiça social, ela fala como geradora da revolta. Então, a Joana, ela faz uma análise política e social muito contundente quando ela aponta que a violência não nasce do nada. É uma engrenagem que ela diz que quando os governantes e legisladores trabalham apenas para benefício próprio e de seus partidos, eles criam um vácuo de assistência. Não tem, já que se trabalha apenas em benefício próprio. Quais são as consequências? O que a gente está vendo aí é a miséria, que não é apenas falta de dinheiro, é falta de dignidade. Joana aí explica que o indivíduo expoliado, quer dizer, roubado em seus direitos, acaba caindo na revolta e na agressividade como uma resposta desesperada a um sistema que o ignora. Então, aqui, a violência é um grito de socorro desfigurado. As pessoas, os seres uns, viram-se contra os outros, né? Então, um extermina aqui, outro faz ali, e parece que a violência não para, ela não passa, justamente por isso. Oi, Cleide, boa noite. Depois, ela também vai falar que existe as diferentes faces da violência, da miséria ao tédio. E ela faz uma divisão muito interessante sobre isso, que as pessoas não têm essa ideia, a maioria. Tem que ir molhando um pouco a garganta para não... Esse é um ponto fundamental no texto da Joana, porque ela divide a violência em dois grandes grupos. A Joana é muito didática, não é? Então, ela consegue nos mostrar de forma didática essa questão das faces da violência. Primeiro ponto, quando ela fala na pobreza, a violência do desespero. Como é que é isso? Ela fala que é alimentada pela exclusão, pelo abandono infantil, pelas drogas, que surgem como um recurso de fuga para uma realidade insuportável. Mas é só na pobreza que existe isso? E na riqueza? Vem a violência do tédio. Então, nas classes média e alta, segundo a Joana, e a gente vê isso nas pesquisas, a violência nasce do estresse, da ansiedade, do vazio existencial. Lares onde não há amor, apenas trocas de recursos financeiros, pais
que suportam filhos e vice-versa. É a violência fria do desprezo e da falta de sentido. E quem disse que também, sendo uma realidade insuportável viver esse tédio, ele também busca refúgios de fuga através do álcool, das drogas lícitas também, que é o álcool, o cigarro, né? Temos também os jogos eletrônicos hoje. Então, vejam bem que a pessoa, né, nós fugimos de todo o contexto em que vivemos, tanto podem ser pobres ou ricos, para recursos de fuga prejudiciais à nossa saúde, à saúde do outro e à saúde do planeta. E justamente eu vou voltar na questão que eu estava falando sobre as notícias. Não é? Então, um mandou exterminar o outro para ficar com o dinheiro, outro violentou a pessoa, bateu, espancou por causa de ciúmes. São os motivos mais torpes para se violentar também, porque não deixa de ser uma violência contra si mesmo quando nós agredimos o outro. Dentro da dimensão espiritual, ela chama de a bola de neve obsessiva. Engraçado que ela introduz o elemento que a ciência acadêmica ainda ignora. O que a ciência acadêmica ainda ignora? A interferência dos desencarnados. Aí é que a coisa aperta, porque a ciência fica presa na pesquisa da violência do tédio, o outro da pobreza, né, da miséria, e isso vai crescendo como uma bola de neve, ela explica, obsessiva. Então, quando a academia, ainda não se dá conta de que existe essa interferência, como é que fica a nossa psicosfera? Aliás, como anda a psicosfera? Eu tenho ouvido muitas pessoas que nem têm assim, nenhuma espiritualidade no sentido de uma religião, nem a espiritualidade, de uma religião qualquer, seja ela o segmento que for, quando se está conversando, as pessoas estão dizendo assim, engraçado, eu não sou muito dessas coisas de energia, mas você não sente, perguntando para mim, você não sente assim? Às vezes, parece que o planeta está pesado, parece que tem que ter uma coisa assim. Aí a pessoa diz, sei lá, eu sinto uma angústia. A psicosfera, ela está carregada do ódio dos que morrem pela violência, que gera essa nuvem de energia negativa, que são as emanações morbíficas que envolvem o planeta. E nós estamos numa fase de plena transição planetária que, estudando sobre isso, Manuel Filomeno e outros espíritos falam que já tem mais de 300 anos essa transição. Uns 300 anos. Só que agora nós estamos chegando no ápice da transição, onde vai haver a virada. E a ciência tem visto isso. Eu acompanho muito um professor de geografia, muito bom. Esse professor, ele fala sobre o clima, sobre o tempo no nosso país, mas ele também fala sobre o clima, o tempo no planeta.
Então, o interessante é que parece que está havendo uma zona de convergência fora de época, e teve um outro chamado de um outro YouTube, também pesquisador, estudioso, falando a mesma coisa desse frio fora de época. Aqui na minha cidade, eu tive que pegar um cobertor para dormir porque estava frio, apesar que eu adoro esse clima, mas choveu muito, que também é bom, estava muito seco, mas a gente sabe que a gente está no verão, então não é natural nem normal esse clima. Então, o que nós temos ouvido é que, justamente dentro desse ápice aí do planeta, vão haver reviravoltas aí do clima, de acontecimentos catastróficos no sentido de inundações, chuvas demais, pode haver terremotos em alguns países, muitas coisas podem acontecer, um vulcão que eclode ali, porque é natural que para se limpar a casa a gente tenha que. Não existe omelete sem quebrar os ovos. Então, a gente sabe que coisas podem acontecer, mas, como diz as orientações, não temos que ficar com medo, nós temos que orar, temos que mudar essa psicosfera de ódio, desses que morrem pela violência, como ela diz, que os espíritos revoltados buscam vingança e influenciam os encarnados que estão fragilizados emocionalmente. E isso cria um ciclo vicioso. A violência física alimenta a obsessão espiritual, que, por sua vez, gera mais violência física. Então, quantas pessoas a gente vê? Olha, dois pontos que nos apontam isso. Primeiro, não há, eu vejo nos grupos que eu pertenço, de psicólogos, de neuropsicólogos, às vezes gente pedindo psiquiatra, porque os consultórios de psiquiatria estão lotados. Os médicos nem estão mais fazendo convênio, porque a demanda é tão grande que as pessoas pagam o valor que é merecido, claro, de quem estuda, para o consultório. Então, eles nem precisam mais de plano, que não paga nada. Então, mas estão lotados. Eu, quando faço alguma indicação para um psiquiatra que é meu amigo, que eu sempre encaminho para ele, porque confio, ele só atende, eu só encaminho casos que eu vejo que são mais graves, e ele só atende primeira vez. Sinceramente, eu me sinto muito honrada, doutor Fernando, muito obrigada, quando eu peço a ele. Ele faz o esforço, diz para eu falar com a Renatinha, que é a secretária, para fazer o encaixe, porque eu não tenho para quem enviar. Todos lotados. E as casas espíritas, é o mesmo sintoma. Estão lotadas. Na minha casa espírita, eu digo minha porque a casa que eu frequento, as casas espíritas de quem frequenta, elas são nossas, não é? É a nossa segunda casa. Então, a minha casa que eu frequento, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula, os dias de trabalho de desobsessão, que são para as pessoas irem fazer o tratamento, ficam lotadas, sempre cheias. As reuniões mediúnicas de desobsessão, sempre vindo muitos espíritos necessitados. Então, veja bem, isso tudo tem um porquê, porque está havendo esse alimento da violência, que alimenta a obsessão, que alimenta a violência. Como ela diz, é um ciclo vicioso que, se não houver um basta,
a coisa não vai caminhar como a gente. A Terra vai passar para a transição, vai passar por essa transição, ela vai mudar. Mas a que custo, a que preço, se não há paz no mundo, os países não se entendem, um quer tomar a terra do outro, então isso fica tudo muito complicado. Mas a Joana, ela, ela é maravilhosa quando ela diz que existe o caminho da cura. Imaginemos nós se não existisse essa cura, se não houvesse um caminho para que a gente pudesse ter um respiro, ter uma esperança, ter assim um pensamento, ai, que bom que se eu fizer tal coisa, vai aliviar, vai curar. As pessoas não têm ideia das curas maravilhosas das casas espíritas, das casas espiritualistas, das casas que trabalham com o bem, sejam elas afrodescendentes, sejam elas de que raízes forem. Existem muitas curas. Eu assisti uma reportagem maravilhosa de uma mãe, eu nem sei psicológica de pessoas ou lugar, vou falar, vou tentar responder isso. Olha só, então, um menino que hoje a gente sabe que, como está havendo uma alta do autismo, e você vê o menino, foi filmado, autista assim, de terceiro nível, é o mais agressivo. Quando eu trabalhei no hospital psiquiátrico, que eu fiz um estágio lá por quase 2 anos, eu trabalhei numa escola dentro do hospital para crianças autistas, autistas graves. São realmente, podem ficar muito agressivas, é uma coisa assim terrível. E apareceu a reportagem desse menino, olha, uma coisa de dar dó, uma coisa horrível. Ele batia na mãe, o menino era internado. A última, vejam bem que coisa, a medicina está muito longe, né? Dos desencarnados, como a Joana fala, essa interferência. O menino foi internado, e o que os médicos disseram é que ele deveria ficar internado, que não, os médicos disseram que não tinha mais jeito para ele. É porque se você começa a dar remédio demais, você mata o paciente de tanto remédio. Então, houve uma intercessão na família, porque alguém, eu só não me lembro desse pedaço, porque eu estava fazendo uma coisa, vendo, mas eu me arrependi de não ter prestado tanta atenção. Lucinha, querida, boa noite. Parece que alguém daquele sincretismo africano denominado candomblé, disse que se ele podia ajudar com o axé. A mãe estava tão desesperada que ela disse que sim, e que ela estava aceitando toda a ajuda possível. Eles levaram, a mãe foi junto, claro, para essa casa chamada Barracão, né, do candomblé, e fizeram lá os trabalhos com os orixás, com banhos. Gente, eu estou até arrepiada porque eu vi o menino antes e depois. O menino se transformou. O menino assim, adora lá o axé. O menino ficou uma paz, não agride mais, não tem nenhum nada. Talvez seja porque ele estava realmente, é um espírito reencarnado que tem afinidade com essa tradição religiosa e precisava realmente desse reencontro, é o que eu estou analisando, e o menino ficou curado, simplesmente assim. Aí você vê ele na casa, no barracão lá do candomblé, sabe, tão bonitinho, tão. O menino ficou até com outras feições, uma coisa maravilhosa. Aí eu fiquei pensando, como Deus, né, os guias espirituais atuam
atuam no bem em qualquer lugar onde exista essa educação para a paz, que é o que a Joana está dizendo. Então, quantas pessoas se curam como templos espíritas que temos como um Tupiara, um templo maravilhoso, que tem curas espetaculares com as cirurgias espirituais, no comando do nosso querido, amado Dr. Bezerra de Menezes. Então, existem lugares maravilhosos de cura que podem ser trazidos para o conhecimento das pessoas, que existem possibilidades alternativas para essas questões obsessivas. Então, no texto, a Joana afirma que o caminho da cura, o foco na paz em Jesus. E ela apresenta essa solução da paz, da cura com Jesus, ela faz em 3 degraus. O primeiro, a educação como base. Não apenas a instrução intelectual, mas a educação para a paz. É a formação do caráter nas novas gerações, ensinando o sentido do dever e da cidadania. Eu me lembrei do Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho. Na última questão, tem uma fala de Kardec, que ele fala justamente, exatamente isso. Não na instrução intelectual, mas na formação de caráter, ensinando o dever, a cidadania, a civilidade, dizendo que esse era realmente o futuro da educação do futuro. E as pessoas estranham quando eu digo para verem esse texto, porque está na Lei do Trabalho. Muito interessante, muito lindo essa finalização que Kardec fala exatamente isso. Ele não está falando de educação para a paz, mas ele está falando na formação do caráter, não na instrução intelectual, mas nessa outra formação. Então, a educação como base não é apenas intelectual, mas a educação para a paz. No segundo pilar, degrau, a Joana chama o ensinamento de Jesus, ela chama de mecanismo poderoso. O amor como antídoto, sendo que o amor é a única força capaz de desarmar a agressividade. E eu me lembro dessa questão quando a gente estuda as obras de Joana, de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, as páginas riquíssimas de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, naqueles 5 livrinhos que tem Celeiro de Bênçãos, Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Vinha de Luz, o outro agora eu esqueci o nome, aí é muita coisa para minha cabeça, mas são páginas de evangelização, quando Emmanuel aproveita as falas da Bíblia, porque traz da Bíblia versículos, e ele fala sobre fonte viva. Obrigada, Dani. Está vendo? A gente tem que recorrer aos estudantes, aos universitários. Também, fonte viva. Então, são livros maravilhosos de páginas indescritíveis. E quem sabe ler esses livros, claro que a gente também pode abrir o acaso, mas ele sendo lido
as lições seguidamente, uma é a continuação da outra. Preste atenção que vocês vão ver que é muito interessante isso. Os temas são todos encadeados. Então, esse amor como antídoto, que é a única força capaz de desarmar a agressividade, viu, Dani? A violência psicológica entre pessoas ou lugares é exatamente isso que nós estamos falando. Sobre todo e qualquer tipo de violência, é preciso se educar para a paz. Não existe outra medicação para qualquer tipo de violência que não seja o amor. Então, ela fala, Dani, veja bem, todos vocês e todos que estiverem vendo, ela fala da estratégia da compaixão, que a Joana é realista. Eu até estava falando sobre isso. Quando ela diz que, quando não seja possível amar, se pode experimentar o sentimento de compaixão. Se você não consegue amar quem te agride, que é natural nosso ainda, só Jesus é que não que amava o agressor. Mas nós ainda estamos no caminho, estamos a caminho. Então, se nós não conseguimos amar quem nos agride, que a gente sinta compaixão por essa pessoa. Entendendo, quem está ouvindo agora vai entender, que ela está doente. Isso faculta o perdão e impede que você entre na sintonia da violência. Porque a agressão não é só física, mas a palavra, não é? A agressão da forma de falar para alguém. Então, veja bem, vocês acham que uma pessoa saudável mentalmente, que esteja física e mentalmente saudável, espiritualmente, trata alguém mal? Será agressivo com essa pessoa? Vai expulsar uma pessoa de uma forma violenta? Então, quando nós ficamos, que também é natural, magoados, ou até com raiva, com vontade de avançar na pessoa, vamos sentir compaixão, porque naquele momento daquela agressão, se eu intervenho com o pensamento, eu digo, Senhor, que eu possa me compadecer dessa criatura. Quão doente ela é. Nossa, coitada. Vou orar por ela, porque ela está muito doente. Realmente, vai facultar o perdão da situação. Eu não preciso ser amiguinha ou amiguinho dessa pessoa nesse momento, mas eu posso perdoar a infame, a agressão, por um motivo, para que eu me liberte dela. Porque se eu fico com a mágoa, se eu fico com o pensamento magoado, irritado, irado, até com raiva, eu fico agrilhoada essa pessoa. Se a pessoa está vivendo a vida dela, não está nem aí para mim, mas eu estou pendurada nela, com a minha mágoa, com a minha raiva, com a minha. Sabe? É natural, mas se a gente perdoa por compaixão, porque a gente perdoa o doente mental, porque essa pessoa é doente mental. Então, o doente mental, a gente precisa perdoar, porque como é que a gente pode ter raiva de um doente mental? Eu fico me lembrando dos meus bons tempos na psiquiatria. Lá, quem é do Rio conheceu o Hospital Pedro de Alcântara, da obra Obreiros do Bem.
Eles aqui eram aqueles que eram o convênio do hospital, era a obra mantenedora. Lá era um hospital psiquiátrico de crise, mas de, de pessoas, de mulheres que vêm pelo SUS, que foram resgatadas na rua como mulheres em situação de rua. Então, chegava a nata, né, da pobreza. Eu morro de rir, porque quando eu falo isso, é porque nunca na minha vida, desde que eu me conheço trabalhando dentro da minha área, eu só trabalho com a miséria. Aí já me disseram, agora trabalhe pela miséria para que você não fique miserável. Porque, naturalmente, quanto já pôde, sei lá, que a gente já fez, não é? Então, é uma misericórdia muito grande você poder vir ressarcir sem precisar ir para lá, para o hospital psiquiátrico. É melhor você ir lá do que ir para lá. Então, quando eu fazia os ambulatórios, as enfermarias, as pacientes, quando eu chegava de manhã, que elas estavam penduradas na janela, gritando, era uma coisa assim horrorosa. Mas me xingavam tanto, mas xingavam mesmo. E eu subindo, eu dava só tchau. Oi, daqui a pouco eu estou aí. Não sei o que lá, eu quero sair daqui. A médica-chefe, ela era um amor, doutora Nelma, que saudade. Ela dizia, quando a obra, a senhora tem que tomar alguma providência, porque elas quebraram isso, ficam na janela gritando. A doutora Nelma dizia assim, mas que beleza, vocês estão prontas para a alta, eu fico muito feliz quando o paciente não está satisfeito ficar aqui internado. Isso aí é um gesto de cura, já um momento para, né, seu restabelecimento, porque, infelizmente, a cura não existe. Até porque são pessoas que, quando saem do hospital, muitas vezes não têm acesso às medicações, mesmo quando sendo pelo SUS, elas não vão buscar, e a família, muitas vezes, se mudam. Quando a assistente social vai levar a paciente na casa, não existe mais. Então, a paciente fica na rua porque ela não pode voltar para o hospital, porque isso também foi uma das questões da briga antimanicomial dos pacientes ficarem internados o resto da vida, cronificando cada vez mais. Mas o que fazer com os que estão na rua? Então, é aquela coisa que ela fala aqui, não é? Da justiça social, de ter como amparar essas pessoas. Então, eu ia ficar zangada, veja bem, porque uma paciente com transtornos mentais graves me xingava, ofendia, nem magoada. Eu ficava, mas também era paciente, não era sua amiga. Mas quem quer ser xingado? Quem que quer que alguém fique te xingando até de palavras de baixo calão? Ninguém quer chegar no trabalho e ser recebido quase a pedradas. Então, eu não ficava com raiva. Eu sempre levei isso muito, sabe, com muito bom humor. Mas é claro que é diferente quando pessoas ditas normais, saudáveis, agem como as pacientes psiquiátricas. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, eu preciso olhar para essas pessoas ditas normais, eu não gosto de usar esse termo, mas nesse momento a metáfora atende. Eu tenho que olhar para essas pessoas que elas, naquele momento, podem estar começando um surto, né, da sua doença mental. Falta de remédio, de um psiquiatra, de um psicólogo, um terapeuta, para se cuidar da sua saúde mental. Então, a gente precisa aprender a se compadecer, porque é um caso tão grave, quando são de pessoas ditas civilizadas, que a gente precisa orar por essas pessoas compadecidamente, que a gente
não fica estarrecido realmente, não é? Não, a gente entende que amar quem nos agride é muito difícil, realmente. Depois ela fala da paz interior como produção externa. A paz no mundo é um subproduto da paz no mundo íntimo. Enquanto nós estivermos em guerra conosco mesmo, culpa, ódio, desejo de posse, vamos alimentar a violência lá de fora. Porque a violência de fora é a nossa violência, maltratada, sem tratamento, sem cuidado. Está fazendo sentido, gente? Pode comentar aí quem concorda, quem não concorda, o choro é livre. Então, aí a Joana, nesse sentido, ela dá uma ênfase na evangelização. Aí eu vou pegar essa evangelização, como nós somos espíritas e estamos falando para um público que se diz espírita ou estudante. Eu sou estudante de espiritismo ainda. Então, para mim também, o que eu acho mais importante numa casa espírita é a evangelização. Hoje existe evangelização até para bebês, e eu vi na nossa casa a plaquinha lá, evangelização de bebê. Isso é um salto no futuro do planeta para a sua evolução, para a Terra de regeneração. Porque evangelizar a criança é trabalhar a cultura de paz. Não é apenas ler evangelho, não. Evangelho é aquelas, a gente chamava o quê? Corolas, não. Tinha um nome que se dava, aquelas senhoras que ficavam com a Bíblia na mão, iam para a igreja de véu preto, terço preto, e lá o livrinho, e toma hóstia, e saíam dali fofocando, falando mal do outro. Então, ler o Evangelho ajuda muito, porque a gente tem que vivenciar o Evangelho, que é a não violência. Então, Jesus, diante da violência extrema da cruz, não reagiu, não agrediu e ainda perdoou. Ele demonstrou que a paz não é a ausência de conflitos externos. Claro que os conflitos continuam existindo, mas é a presença de uma harmonia interna inabalável. É um treinamento. E a violência, ela só desaparecerá quando tirarmos o combustível dela. E o combustível da violência é o nosso egoísmo. Carolas, exatamente. A Dani está. Você está gabaritando, como dizia um amigo nosso de Joana, quando alguém acertava assim, alguma coisa, ele gabaritou. Ele era muito engraçado. Então, é verdade. Nós só vamos tirar esse combustível da violência com o nosso egoísmo e a nossa insistência em reagir ao mal com o mal. Enquanto vigir o egoísmo, o ego voltado para si mesmo, a violência vai continuar. Por quê? A violência moral. Porque quem é o egoísta? É invejoso. O egoísmo é ciumento. O egoísmo é mau, muitas vezes. O ego fala mais alto porque
está com ele inflado, entendeu? Ele está cheio de arrogância, do egoísmo. O ego, nesse momento, ele está obnubilando o florescimento do self. Aí já é uma linguagem mais junguiana, a linguagem de Joana, que o self é o espírito, é o que nós precisamos cultivar, esse self maravilhoso, Carmelo, isso mesmo. Precisamos cultivá-lo para que o ego faça um eixo com o self e deixe que o self floresça, cresça. Então, dentro dessa análise da violência, Joana disse que a violência ela é como uma pandemia da alma. Aí eu fiquei pensando sobre isso, pandemia, fala de pandemia. A pandemia da alma é o contágio invisível. Quando a Joana fala em pandemia, ela está se referindo a um contágio fluídico e mental. O vírus do pensamento. Porque a violência ela começa como uma ideia. Sou egoísta, invejosa, começa a cultivar uma ideia aqui, aprovada pelos meus amiguinhos trevosos. Porque o egoísta tem sempre um trevozinho do lado. Então, no momento em que um governante decide desviar recursos, ou um indivíduo decide que sua opinião vale mais que a vida alheia, ele emite uma frequência vibratória, né, rasteira. Então, essa psicosfera saturada. Por quê? Exatamente. Porque imagine que cada ato de violência, físico ou verbal, libera uma toxina no ar espiritual da Terra. Olha só. Se todo mundo começar a bafejar desse jeito. Então, a Joana explica que isso cria uma nuvem na psicosfera que envolve o planeta. Quem está com a imunidade espiritual baixa, inseguro, com ódio, cansado ou sem oração, acaba absorvendo essa raiva coletiva e passa a agir de forma agressiva sem nem saber por quê. Existe um conto que eu não sei se é do Irmão X, eu não estou lembrando agora. Não sei se está no livro Contos e Pontos, do Chico Xavier. Ele tem alguns livros de contos muito bons, que esse todo mundo conhece. O cara trabalha, né, na farmácia, farmacêutico, alguma coisa assim. Alguém chega, pede algo que não tinha, alguma coisa, e xinga lá o farmacêutico. Briga e tal. Ele recebe aquela toxina, né? Aquela raiva, ele absorve e caminha um pouco, e alguém esbarra nele também, ele joga aquela toxina naquela pessoa, e a pessoa vai para casa, chega lá, a mãe encontra, ele chega em casa, a mãe está lá e diz: meu filho, você está zangado e tal? O que você tem? Por que você está assim? Não fique assim. E ele parece que não ouve. Ele vai à cozinha, tem alguma coisa assim, só estou querendo lembrar, mas é esse encadeamento. Ele vai lá e dá um chute no cachorro, que não tinha nada com isso. Ele, jogou aquela toxina em cima do cachorro. O cachorro saiu ganhando, coitado, vai morder o pé de alguém. Aí a pessoa fica livre daquele peso
de toxinas que estavam em cima dele. Então, é uma forma agressiva que ele passa a agir, porque ele engoliu aquilo. Claro, porque estava na mesma sintonia. Ela fala do poder, do papel das casas legislativas e do poder. A Joana pegou firme nisso. Ela é muito severa nisso aí, quando ela mostra que a corrupção e a indiferença dos poderosos são as cepas. O vírus são cepas. Mais agressivas desse vírus são essas pessoas, pois elas geram desespero social, que é o terreno onde a violência cresce sem nenhum controle. Faz sentido, né? Todo o encadeamento da Joana. Então, quando ela propõe a compaixão como a vacina, olha que legal. Mas como é que eu vou aplicar isso na prática quando estamos exaustos ou diante de alguém agressivo? Então, a compaixão como distanciamento terapêutico. Muitas vezes nós achamos que compaixão é sentir pena ou ser passivo. Não tem nada de peninha. Quem tem peninha é a ave. Para a psicologia profunda de Joana, compaixão é entendimento. Então, na prática, vamos lá treinar? Quando alguém, a partir de hoje, nos fizer uma agressão ou virmos uma injustiça, qual o primeiro passo que devemos pensar? Estou dando isso aí, hein? Isso aí não foi a Joana que deu esse exercício, não. Essa pessoa está o quê? Infectada pelo morbo da violência. Então, em vez de eu revidar o que vai me infectar também, como é que eu devo fazer por ser uma pessoa inteligente? Como um médico diante de um doente. Você não se vinga do doente, como eu acabei de falar. E você não tenta pegar a doença, você tem que se proteger dessa doença. E naquele momento da compaixão, que é a vacina, você joga para ele a compaixão e entra em oração, pedindo ao Senhor que nos guarde daquela cepa, daquele vírus. O nosso irmão, que o Carlos lembrou o nome dele, o Carmelo, quando a pessoa se via num negócio desse, a pessoa dizia, mas se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aí o Carmelo completava, mas se orar, o bicho some. Pronto. Até hoje, é o sucesso, e eu uso isso. Quando as pessoas falam isso, aí eu digo, mas se orar, o bicho some. Nossa, eu nunca pensei. Entendeu? A gente vai aprendendo essas coisas, parece uma brincadeirinha, mas tem um fundo seríssimo de verdade. Então, a educação para a paz no microcosmo, a Joana, quando fala da paz que deve ser trabalhada no nosso mundo íntimo, no nosso micro, para ser produzida nos relacionamentos externos, o exercício do silêncio. A compaixão começa no silêncio. Diante de uma notícia violenta ou de um conflito familiar, a recusa em comentar com maldade é um ato de caridade da fala, o silêncio. É parar a bola de neve em você. Não, eu não vou aqui me estressar, xingar. Não, eu vou silenciar para essa bola parar de crescer, porque ela também vai me sufocar. Então, a Joana faz a proposta da evangelização com Jesus, que é o quê? Um modelo de não reação. Então, a ênfase que eu vou dar agora é na evangelização com Jesus, que é o ponto onde a neurociência e a espiritualidade se encontram. Brevemente, né? O controle do lobo frontal
sobre um instinto primitivo. André Luiz, no Mundo Maior, já fala de um capítulo imenso sobre o cérebro. Então, quando a gente lembra de Jesus, quando ele diz, Pai, perdoa. No auge da violência física e moral, que é a crucificação, Jesus aplicou a compaixão absoluta. Ele não olhou para os soldados como carrascos, mas como ignorantes. Eles não sabem o que fazem. Isso é emocionante. Ver a ignorância não é maldade. Essa é a chave de Joana. Se você vê maldade, você sente ódio e quer justiça, vingança. Se você vê ignorância, falta de luz, falta de evolução, você sente compaixão. Porque a compaixão, ela desarma o agressor. Porque ele espera o choque, mas encontra o vazio da sua paz. Aliás, está servindo muito para mim, para reforçar que nós precisamos ter compaixão, fazer o silêncio obsequioso, né? Vou fazer isso por obséquio, porque é por mim. Então, o impacto dos desencarnados, que é a grande caridade, não podemos esquecer que, ao mantermos a paz, estamos ajudando os invisíveis, que a Joana fala. Ao aplicarmos a compaixão e o perdão, nós limpamos a psicosfera, pelo menos ao nosso redor. Me lembro do Cascão, né? Da Turma da Mônica, que anda com aquela nuvenzinha que o segue cheia de mosquinha. Essa aí é exatamente isso. Limpar essa psicosfera que está dando até mosca. Então, o que vai acontecer? Isso vai cortar o suprimento de ódio dos desencarnados sofredores, porque a gente se torna um ponto de luz que ajuda a desfazer a bola de neve. Luz derrete a neve. A bola de neve de violência que arrasta multidões. Vocês já viram tempestade de neve? Aquelas bolas enormes caindo, vai amassando, esmagando todo mundo? Então, quando nós estamos cansados, às vezes a agressividade surge porque a gente está exausto, né? Ai, cansado, irritado. Então, aqui o auto-perdão é essencial. Estou cansada? Por isso, eu vou me recolher para não ser o próximo transmissor do vírus da impaciência. Então, também podemos fazer a oração da blindagem. Olha, vocês revejam isso para pegar cola, hein? Antes de entrarmos em ambientes difíceis, peçamos a Jesus, não para que os outros mudem, porque isso é impossível, não tem como pedir, mas que a gente tenha olhos de compaixão para suportar a ignorância alheia. Orar assim, dizendo, Senhor, peço para que todos mudem, que me aceitem. Isso é uma prece enviesada. Eu preciso pedir ao Senhor que me dê paciência, tolerância e que eu seja compassiva. Então, é essa a lição que Joana nos traz hoje. Espero que todos tenham aproveitado e vamos agradecer a Deus, a Jesus e a toda essa falange de Joana de Ângeles que está aqui com todos nós
encarnados e desencarnados, vamos nos voltar em oração, pedindo pela paz do mundo, Senhor, pela paz do nosso planeta Terra. E assim a gente se despede, agradecendo com o like que todos irão deixar aí para impulsionar o canal, que precisa de muito compartilhamento. Vamos compartilhar o que é bom, né, gente? Não adianta ficar compartilhando fake news, que é muito feio. Ai, 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 somos aqui, viramos com as fake news, viramos a cepa, né, do vírus, do ódio, da raiva, e vamos gerando mais violência. Vamos compartilhar a Rádio Web Cristo Consolador, que a gente faz mais negócio. Um beijo grande no coração a todos vocês, queridos amigos da nossa rádio. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.